família! Mais um momento do Projeto CEA em Casa. Continuamos com a nossa campanha de óleo de cozinha usado. Não jogue fora, traga para o pátio de nossa casa. Assim você vai estar contribuindo para o meio ambiente, para a preservação do meio ambiente e também com o projeto social do CEA. Participe, entre nessa campanha. Contamos com você. E agora, Patrícia Borges, com o tema O Sermão da Montanha. Olá, amigos queridos, mais uma vez aqui estamos trazendo um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, aprendendo junto com vocês mais esse ensinamento sobre o Sermão da Montanha, também chamado de Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, onde Jesus, ao pé do monte, em pregações que fazia em Cafarnaum, reuniu junto a si os seus discípulos mais diretos, já os preparando para o que viria posteriormente, já os encaminhando, os orientando para que eles pudessem seguir o seu legado, seguir o seu messianato, os seus ensinamentos. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele é no momento em que o sermão, que Jesus reúne aqueles 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos, e traz para junto de si. Mahatma Gandhi, ele fala que se todos os livros fossem perdidos, todos os escritos do mundo fossem perdidos, mas que o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, eles fossem mantidos, fossem salvos, a gente não teria perdido nada. Porque o Sermão da Montanha, ele nos orienta, ele é assim como Jesus nos deu a palavra amor, eles reuniu todos os mandamentos com o amor, né? Com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, reunindo aqueles 10 mandamentos em apenas 2, o Sermão da Montanha também é um código de conduta para todos nós, para que a gente possa parar, refletir sobre a nossa conduta, refletir sobre aquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas aflições, para que a gente possa, assim, alcançar voos mais altos, nos religarmos a Deus, nos conectarmos com o plano mais alto da vida. E no Sermão da Montanha, Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E a gente encontra esse sermão das bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. No capítulo 5, e os seguintes, nós vamos ver detalhadamente o que Jesus pregando sobre essas bem-aventuranças. E que, para Jesus, bem-aventurados, ele usava essa expressão para significar felizes, né? Felizes sob o aspecto espiritual. Porque se nós levarmos em conta o aspecto material, bem-aventurados seriam aqueles que têm posses, que têm bens, que têm uma posição social, que têm poder, né, uma posição de destaque na sociedade. Então, Jesus chama de bem-aventurados, né? Então, são felizes os pobres de espírito. E aí, quando a gente fala de pobres de espírito, a gente fala do quê?
não pela visão materialista, não daquela pessoa que não possui bens, que não possui nada de material, nada de seu. Não é aquela pessoa, não é pobre de espírito, não é aquele que se deprecia, né? Não é aquele que se acovarda, não é aquele que esconde o seu talento. Pobre de espírito para Jesus aqui é aquele que carente, né, na esfera do espírito, não possui riquezas e dons espirituais, porque ele depende ainda de alçar, né, voos maiores, de se ligar a Deus, né? O pobre de espírito, Jesus não entendia aqueles homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele tinha os humildes como os pobres de espírito, e ele sempre dizia que deles era o reino dos céus, e não dos orgulhosos. E aí ele fala que, embora tivessem os doutores da lei, os homens de ciência da época, todos os reis, o poderio existente, Jesus falava que felizes eram os humildes, felizes eram aqueles pobres de espírito, porque deles realmente seria o reino de Deus, porque através da humildade, da simplicidade, é que eles conseguiriam alçar voos maiores. Não é se impor sobre o outro, mas sim você se igualar, manter a empatia, você auxiliar, você estender a mão. E quando Jesus fala aqui, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando fala de choro, não é um choro, não é a lágrima por si só, né? Não é aquele choro comum, um choro sem valor, um choro qualquer, né? Mas aqueles que choram sem consolação, né? É o caso de constantes lágrimas de perdas egoístas, né? Das lágrimas excessivas por entes queridos que partiram. O choro com valor, que é o que Jesus nos coloca, é aquele que evoca um arrependimento sincero ante o erro cometido. Não só em relação ao próximo, mas com relação a Deus, com relação às suas escolhas até aqui. É aquele choro do arrependimento sincero. É quando você realmente volta para si mesmo, você procura se conhecer e aí você se arrepende dos erros cometidos e a partir dali você vai mudar, vai se transformar num homem novo, né? Uma pessoa melhor, vai buscar caminhar e não ficar estagnado na nossa escala evolutiva. É a esse choro que Jesus nos coloca, exatamente. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Aqui ele não fala da brando e pacífico como aquele covarde, a pessoa servil, a pessoa que abaixa a cabeça para tudo. Não. Aqui ele fala que ele exalta a mansidão. É a pessoa que busca a mansidão. É uma pessoa que acredita na bondade divina. É a pessoa que busca o bem, né? E mesmo quando a sua alma, o seu espírito está ali imerso no sofrimento e não vê razão para isso, ele não se exalta, ele não se altera contra a providência divina. Essa regra, mais ou menos, que exprimia uma aceitação à vontade de Deus, uma aceitação àquilo em que nós vivenciamos através das nossas escolhas, através das provas que a gente passa, sem nos revoltarmos, sem brigarmos, sem chocarmos o próximo, sem nos voltarmos contra Deus. Manso é aquele que exatamente busca o contrário, é aquele que aceita aquela prova, que aceita aquela dor, aquele sofrimento naquele momento e procura vivê-lo da melhor maneira possível. É esse manso, esse
brandos e pacíficos é que Jesus se referia, né? Que a mansidão seria uma atitude interna de quem é pobre de espírito, né? De quem chora, completando, né, as primeiras bem-aventuranças. E é do ponto de vista que a pessoa faz de si mesma, que se expressa da forma com que o cristão vê os outros. É quando a gente alcança a plenitude do ser, né? Dispensando a abundância do ter. Esse é o brando e pacífico. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqueles que têm fome e sede de justiça, a que Jesus se refere, são exatamente aqueles que são conhecendo dos ensinamentos de Jesus, aqueles que buscando se reformarem, conhecendo ali de toda os ensinamentos, é aquela pessoa que quer fazer justiça, né? Que tem fome da justiça. Aqui a fome não é a fome material, é a fome espiritual, é a fome do conhecimento. É a fome do conhecimento cristão, é a justiça, a busca aqui da justiça para que se reconheça, né, as benesses de Jesus. E aí ele fala que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele aqui não manda, né, não dita que a gente deve pegar em armas e lutar, né, bravamente, para que a sua verdade, para que os seus ensinamentos sejam conhecidos por todos e sejam aceitos por todos. Não. Ele mesmo deu o exemplo da mansidão, da mansitude, da calma, do ser pacífico. E aí ele fala que todos aqueles que têm essa fome, que têm essa sede, que têm de justiça, eles vão ser saciados, porque à medida em que nosso planeta passa por diversas provas, por diversas modificações, mais e mais os seus ensinamentos vão sendo postos à prova e vão sendo seguidos. Que assim a gente vai conseguir seguir, tendo Jesus como nosso mestre, modelo e guia, buscando seguir ali os seus ensinamentos, a gente vai conseguir aos poucos nos reformarmos interiormente e voltando ali, buscando a plenitude do ser, né? Deixando de pensar no material e focando para o espiritual. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui ele diz que sem misericórdia do outro, a gente não consegue sentir, né, o nosso coração. Né? Que misericórdia, na realidade, é o amor ao próximo. Esse amor vivenciado das mais diversas maneiras. Né? A misericórdia seria uma disposição da alma, e aonde a gente busca, se colocando no lugar do outro, a gente busca perdoar, a gente busca aceitar, a gente busca entender e compreender. Porque assim como eu possuo erros, eu possuo muitos desacertos, muitas coisas a serem lapidadas ainda em meu espírito, o outro também. E aqui, bem-aventurados os misericordiosos, ele fala que a gente tem que buscar ter compaixão das dores do próximo. Porque muitas vezes a dor do próximo também é a nossa dor. E a gente deve olhar o nosso próximo e amá-lo e respeitá-lo, assim como nós. É uma manifestação da conduta. Né? Ele diz que o misericordioso usa da bondade ao julgar os outros, né? Ele procura melhor e não pior. É lento para condenar e rápido para recomendar. Né? Então, a gente, bem-aventurados os misericordiosos, ele busca o quê? Não apontar o dedo, não apontar o erro alheio, mas sim se compadecer daquele erro
porque nós ainda estamos trilhando juntos nessa jornada. Quando Jesus fala, bem-aventurados os que têm puro o coração, que verão a Deus. Já são aqueles que já buscam a pureza da alma, buscam o não julgamento, a aceitação dos seus próprios erros e dos erros alheios. Ele busca ali compreender, né? Compreender, amar, aceitar, né? Ali é uma pureza, uma limpeza do inconsciente, do ser, do nosso inconsciente. Aí a gente vai tendo a pureza do nosso espírito. A gente vai nos depurando, nos purificando aos poucos, através da mudança que a gente vai coordenando, comandando ao longo da nossa existência. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. Aqui Jesus fala que a justiça, não a justiça dos homens, mas a atitude justa e reta do homem perante Deus. O justo sofre perseguição, mas a perseguição nem sempre decorre de quem é mau. Decorre de pessoas que caminham lado a lado com a gente, né? E aí ele fala que o homem pouco espiritualizado compara a sua espiritualidade à dos outros. Assim como o pigmeu se compara ao gigante, o impuro se compara com o puro, o contraponto de Paulo e Estevão. Paulo ainda como Saulo, como perseguidor, né, dos cristãos. Então a gente aqui, quando ele fala que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, é a isso que ele fala, porque a gente tem o mau hábito de se comparar com o outro, né? A gente vai se comparando e na realidade a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Dentro de nós, para que a nossa mudança decorra lentamente, calmamente. E que a gente possa, em mudando, modificar o nosso redor. E por último ele fala que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Ali ele já orienta os seus discípulos que eles sofreriam perseguições, eles seriam caluniados, injuriados, muitas pessoas mentiriam, né, para que eles fossem condenados pela sociedade da época, pelo poderio da época, mas na medida em que eles estavam ali buscando levar o ensinamento de Jesus, eles teriam a sua bem-aventurança, a sua felicidade, que a felicidade verdadeira, ela não é desse mundo. Ela é de planos mais elevados da vida. E aí, para que a gente possa encerrar, eu trouxe um texto do irmão X, né, do livro Contos e Crônicas, do capítulo 39, versão moderna. E respondendo ao companheiro que lhe havia solicitado a tradução do Sermão do Monte, em linguagem moderna, o velhinho amigo deteve-se no capítulo 5 do apóstolo Mateus e falou, com voz cheia e vibrante, bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos no rumo do céu, que lhes abrirá as portas de ouro, seguindo os ditames sublimes da evolução. Bem-aventurados os que sabem esperar e chorar sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoar os aguilhões do socorro divino a impeli-los para diante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar,
de que se sentem detentores porque, respeitando cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre que os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de quem necessitem. Bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade de seus intentos puros, porque todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida, em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou a incompreensão, por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam à transferência justa para as atividades do plano superior. Bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade, pela vitória do Senhor, porque se candidatam. Desse modo, a coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre, que não encontrou entre os homens senão a cruz pesada antes da gloriosa ressurreição. A essa altura, o iluminado pregador passeou o olhar percussiente e límpido sobre o nosso grupo. Finda a ligeira pausa fixou nos lábios amplo e belo sorriso, rematando serenamente. Rejubilem-se cada vez mais quantos estiverem nessas condições, porque hoje e amanhã são bem-aventurados na terra e nos céus. Em seguida, retornou o passo leve para a frente, deixando-nos na estranha quietude e na indagação imanifesta de quem se dispõe a pensar. Irmão X, e ficamos todos na paz de Deus. Obrigada.